Você já sentiu que você dá tudo de si em uma amizade ou dentro da sua própria família e mesmo assim você sempre acaba se sentindo sozinha, não vista, não valorizada, esquecida? Mas afinal, como que isso é possível? Porque você resolve os problemas de todo mundo. Você está sempre disponível. Você é aquele que engole a sua dor, o seu choro, para não preocupar e não incomodar ninguém, não decepcionar ninguém. Mas lá no fundo, bem no fundinho, existe um vazio. Você não está mais vivendo. Você está só sobrevivendo. É aquela sensação de que por mais que você faça, você nunca vai conseguir ser feliz. Nunca é suficiente para você ser escolhido de verdade. E eu sei, dói. Dói perceber que você está sempre lá para todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Dói se doar e não ser retribuído. Dói carregar culpas e responsabilidades que nunca foram suas. E ainda assim, você não consegue simplesmente se afastar, porque existe um medo profundo. Medo de se perder. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser mais importante para aqueles que você ama. Mas deixa eu te contar aqui uma verdade libertadora. O que você vive não é fraqueza, não é drama, não é exagero, tem nome, explicação e o mais importante, tem saída. O que você sente está diretamente ligado ao apego, dependência e codependência emocional. Mas Gláucia, pelo amor de Deus, já não bastava o apego? E agora, o que é dependência, o que é codependência emocional? Fica comigo até o final, que hoje eu vou te mostrar, com base na ciência, na neurociência, na psicologia e na prática terapêutica, por que isso acontece. E principalmente, como que você pode se libertar desse ciclo, sem perder os vínculos mais importantes da sua vida. Vamos lá, para você entender. O nosso cérebro, ele foi programado para buscar vínculos. É isso mesmo. Vínculo significa sobrevivência. Mas quando nasce de uma ferida, de uma dor, ele se transforma em uma prisão. E essas prisões têm nome: dependência emocional e codependência emocional. Gláucia, o que é dependência emocional? É quando você sente que precisa do outro para se sentir seguro, amado ou completo. É quando a sua autoestima e o seu valor estão amarrados à presença, à aprovação ou ao olhar do outro. Sem isso, você se sente ansioso, rejeitado, vazio. E a codependência? A codependência, ela vai além. Na codependência, você vive em função do outro. Totalmente. Você se esquece completamente de si. E você começa a acreditar que você só vai ter valor se você estiver cuidando, salvando ou resolvendo os problemas de alguém. Sua identidade se confunde com a dor alheia. Você para de existir. Você não existe mais. Você vive apenas para apagar incêndios dos outros. Sejam filhos, pai, família, não interessa quem é. A sua função, no modo correto, no modo alinhado do ser, é viver a sua vida. Não é sobre egoísmo. É sobre você viver a sua vida, priorizar a si mesmo. Mas você não consegue. Você acredita que sem você tudo desmorona. E quando você tenta se afastar, a culpa ela vem como um soco no estômago. É justamente isso que você pensa: se não é egoísmo, eu não teria que me doar? E a sua vida? E para você, quem se doa? E de você, quem cuida? Quem cuida de você? Só que eu vou te contar, esse padrão, ele não nasceu hoje. Ele é resultado de experiências antigas. A criança que não foi ouvida, que precisou se virar e amadurecer cedo demais, porque não tinha ninguém para cuidar dela. Que aprendeu que o amor só vinha quando ela sacrificava, quando ela mostrava o quanto ela era resoluta. E essa criança, ela vive ainda dentro de você. Só que tem um problema. Esse ciclo, ele cria 4 marcas emocionais inevitáveis. Primeira marca: medo constante de perder pessoas. Segunda marca: esforço exagerado para manter vínculos. Terceira marca: anulação de si próprio. Anulação dos seus próprios limites.
você começa a violar aquilo que você crê, que você acredita, que é importante para você, simplesmente para a felicidade do outro. E no final, o que te sobra? Ressentimento, solidão e muita culpa. Você consegue perceber que não é sobre o outro responder ou não, não tem nada a ver com o outro. É sobre você ter aprendido a acreditar que você tem que lutar para merecer amor, que tem que ser dolorido, que tem que se doar. E a cada amizade desequilibrada, a cada laço familiar sufocante, você revive a mesma dor de entregar tudo e no final se sentir vazio. Na prática terapêutica, eu vejo isso todos os dias, gente, em consultório. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas incríveis, amorosas, generosas, de coração bom, que mereciam viver uma vida plena. Não é sobre não amar e não se doar, não, mas é sobre se priorizar. Quando as máscaras do avião caem, eu não posso colocar a máscara do outro primeiro. O primeiro é a minha. Eu preciso me salvar. Se nós estamos afundando, eu preciso primeiro me acalmar, começar a nadar, sair daquela situação para poder ajudar você. Pessoas que sofrem de dependência e codependência emocional, elas simplesmente desistem de si para salvar o outro. Sim, pessoas incríveis, que carregam o mundo nas costas, mas vivem se sentindo exaustas. Elas não mais vivem, apenas sobrevivem, sempre quebradas, pequenas, se sentindo não importantes, como se a única função delas fosse isso. E sabe por quê? Por que desenvolve-se esse padrão? Porque elas acreditam numa mentira desde a infância. Uma mentira que contaram para elas e moldaram totalmente a forma delas se relacionarem. Se eu não agradar, se eu não salvar, se eu não cuidar, se eu não resolver, se eu não me mostrar útil, eu não mereço amor. Essa raiz é a raiz invisível da dependência e da codependência emocional. Mas calma, nem tudo está perdido. Deixa eu te dar uma esperança no meio disso tudo. Deixa eu te contar algo bom. Esse ciclo, ele pode ser quebrado. Sim. Não está escrito em pedra. Não é uma sentença irrevogável. É através da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas. Novas rotas, novas formas de amar, de se ver, de se olhar, de se comportar e de sustentar as suas relações. O seu coração, ele pode aprender novos vínculos, novas formas de amar. Você pode continuar amando, mas de forma leve, saudável, sem carregar o peso do mundo nas costas, sem se sentir exausto. Você pode estar na sua família, porém sem o papel do salvador. Você pode continuar amando seus filhos, porém sem anular a sua vida, a sua felicidade. Você pode continuar honrando seus pais, porém sem ter que resolver tudo o tempo todo. Você pode ter amizades sem sentir que você tem que competir ou sacrificar para ser aceito. A transformação acontece quando você entende: eu posso ser amada, eu posso ser aceita e eu não preciso me anular para isso. Você entende o que eu estou falando? Você já passou por isso? Me conta, fala comigo, vamos interagir. Porque quando essa verdade ela entra em você, algo mágico acontece. Ah, queridos, a mudança ela é transformadora, libertadora, ela é mágica. Você começa a atrair relações de reciprocidade. Você aprende a colocar limites sem culpa. E finalmente você sente paz dentro de si mesmo. É sobre não sentir mais culpa. É sobre entender que você não é responsável por tudo o tempo todo. Você passou anos acreditando que você tinha que entregar tudo, cuidar de tudo para ser amado, que você tinha que disputar para ser visto, que tinha que se sacrificar para não perder ninguém. Mas essa não é a sua verdade. O verdadeiro amor, seja de mãe com filho, filho com mãe, filho com pai, pai com mãe, irmão com irmão, não interessa de onde vem. O verdadeiro amor, ele não pede a sua dor como prova. Você não tem que carregar o peso da sua família para ser valorizado. Você não precisa se perder em amizades, rejeitar os seus valores para ser aceito.
Você não tem que se sentir como metade para caber no coração de alguém. O amor saudável, ele é leve, ele é recíproco. Ele não apaga quem você é. Você entende? Que isso é você viver aquilo que você merece. É daqui pra frente você criar vínculos onde você é amado de verdade, sem ter que pagar o preço da sua paz para manter isso. Eu sou terapeuta, eu sou hipnoterapeuta e reprogramadora mental e emocional. Me chamo Glaucia Santana e sou especialista em dependência emocional e apegos. Se você está passando por essa situação, se você veio caminhando junto comigo até aqui, se esse vídeo fez sentido para você, primeira coisa, curte, salva e compartilha. Entrega para mim essa energia de troca, que eu entrego para você esse conhecimento que liberta e te transforma. E juntos nós vamos mudar a vida de outras pessoas. Comenta aqui no vídeo o seu caso, porque amanhã eu vou fazer um estudo de caso sobre isso. Eu quero ver a sua história. Se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui. Eu posso caminhar com você nesse processo de libertação, para que você finalmente aprenda a se amar sem se perder no caminho. Sim, porque você nasceu para amar, mas também ser amado de verdade. Você nasceu, querido, para servir, mas também para ser servido. Você nasceu para cuidar, mas também merece ser cuidado. O preço que você tem pago é muito alto e não precisa ser dessa forma. Eu posso te ajudar a se libertar disso. Então, o link está na bio, chama no link da bio, conversa comigo no direct e deixa eu te ajudar a sair desse ciclo de dor. Que Deus abençoe.